Milhares de pessoas desaparecem todos os dias e geralmente nunca mais são encontradas, como o caso do Ethan Petts. Ou encontra somente alguns vestígios da pessoa, como ossos ou alguns pertences, como o caso das amigas do Panamá. Porém, algumas poucas vezes acontece da pessoa que desapareceu conseguir escapar de uma forma bem corajosa e inteligente. E esse hoje é um desses casos. Uma criança de apenas 9 anos de idade que desapareceu em plena luz do dia. O que parecia um caso sem esperança se transforma em uma história inacreditável de coragem, inteligência e sobrevivência. Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel e aqui nesse canal falamos sobre casos de crimes reais que acontecem no mundo todo. E hoje vamos falar sobre o caso de uma menina incrível, muito corajosa chamada Janet, de como ela sofreu tantos traumas e consequências que poderia ter levado a vida toda, mas como que ela deu a volta por cima. Prontos? Então vamos para o caso número 13. Era verão no dia 6 de junho de 2003, em San Juan, Califórnia, Estados Unidos, quando a pequena Janet estava voltando da escola tranquila. Ela desceu do ônibus e estava caminhando até sua casa, que fica no bairro de Salt Lake Drive. Era uma sexta-feira por volta das 16 horas da tarde. Quando ela estava chegando em casa, ela percebe algo bem estranho. A janela estava quebrada, com os estilhaços no chão ainda. Ela entra chamando a sua mãe, porém ninguém aparece. Ela pega o telefone, mas percebe que o cabo está cortado. E do lado de fora da porta está um homem em pé parado batendo na porta, chamando ela. Janet, mesmo assustada, vai ver quem é que está ali. E o homem pergunta onde que está sua mãe. E fica como se quisesse olhar dentro da casa. Janet conta que ficou com mais medo ainda e uma sensação estranha, e foi fechando a porta devagar. Foi quando o homem colocou a mão na porta e entrou à força, segurando a pequena menina, levando ela até o seu quarto no segundo andar da casa, amarrando-a e a abusando. Depois disso, pegou a Janet e ia levando até o porta-malas do carro. Ele abre um pouco da porta da garagem quando se depara com um carro parando em frente à casa. Era a mãe da Janet, que tinha acabado de chegar junto com seu irmão de 15 anos. O menino percebe que tem alguém na garagem e ouve os gritos de sua irmã. Então ele começa uma luta com o sequestrador, porém é rapidamente imobilizado e espancado pelo criminoso. Nesse meio tempo, a mãe da garota percebe o que está acontecendo pelos gritos ali e pega uma frigideira para poder se proteger. Mas ela também é imobilizada e espancada pela frigideira que ela estava usando. E depois o criminoso sai de lá com o carro, levando a Janet junto com ele. A mãe da garota, bem atordoada e muito machucada, vai se arrastando até a casa da vizinha e liga para a polícia. Isso era por volta das 16h37 da tarde. E essa mesma vizinha consegue ver nas câmeras de segurança o suspeito saindo com o carro em alta velocidade e quase batendo em outros carros que estavam estacionados. O padrasto das crianças chegou em casa enquanto a polícia ainda estava vasculhando a casa procurando algumas pistas. Os policiais então emitiram um alerta Amber imediatamente e todos estavam procurando o suspeito em que, segundo descrições, era latino de 20 e poucos anos, usando um gorro e uma camiseta clara. Ele estava com barba e um arranhão no rosto que a mãe da garota tinha feito durante a briga. Os vizinhos ficaram com muito medo do que aconteceu, porque aquele era o típico bairro tranquilo e que aquela família tinha se mudado há poucos meses e não tinha nada de incomum, apenas que não falavam muito bem inglês. Pelas imagens das câmeras de segurança da vizinha, foi possível fazer uma linha do tempo do que aconteceu. Então, o sequestrador ele quebra a janela da casa e consegue entrar lá meia hora antes da Janet chegar. Ela chega da escola e vê o homem do lado de fora da casa e ela abre a porta. Depois que ele entra e amarra a garota, eles ficam mais 30 minutos dentro da casa antes dele pegar a garota, levar para o carro e depois encontrar com a mãe e o irmão dela. Rosalia, a mãe da Janet, e o Pablo, o irmão dela, foram levados para o hospital depois dos ataques. Ela precisou levar mais de 30 pontos no rosto por causa da agressão que sofreu. E ela não conseguia dar muitos detalhes do suspeito,
mas o que ela conseguiu falar, a polícia conseguiu fazer um retrato falado. A polícia examinou bem as filmagens da câmera de segurança, onde eles puderam ver o carro do suspeito parando perto da casa da Jennifer, e depois indo até a casa novamente, quebrando a janela, e depois retornando para o carro. E depois de algum tempo, a Jennifer aparece entrando na casa e cerca de 2 minutos depois, o suspeito vai novamente até a casa e bate na porta. Para a polícia, aquilo tudo parecia um ato premeditado, como se a pessoa já conhecesse o horário que ela ia chegar e que ninguém ia estar na casa também. Durante o sequestro, ainda no carro, a Janet começou a gritar muito para que as outras pessoas nos carros ao redor pudessem ouvir ela. O sequestrador então pegou uma chave de roda e bateu nela 2 vezes para poder parar. Eles seguiram até uma casa abandonada, não muito longe da casa da garota. Ele cobriu as janelas com lençóis, levou ela até o segundo andar da casa, onde tinha uma TV e uma cama. Ele começou a ameaçar ela, dizendo que a ia matar, e também abusou mais dela ainda. Depois dos abusos, ele a colocava no chuveiro que tinha na casa e deixava ela ali durante um tempo. A garota conta que esse era o único momento que ela não era machucada, tocada ou abusada. E durante o primeiro dia mantido ali, Janet tentou ganhar a confiança do sequestrador, achando que essa era a única esperança dela. Um promotor público chamado Matt Brecker disse que assassinos frequentemente desumanizam suas vítimas, e a partir do momento que a Janet começou a conversar com ele, o jogo mudou. A garota conta mais tarde que queria muito só bater nele e sair dali correndo, mas sabia que isso nunca ia dar certo, né? Então ela começou a conversar com ele, perguntando de onde que ele era, qual era o nome dele, e foi nesse momento que ela conta que foi a primeira vez que ele sorriu para ela, mesmo parecendo bem confuso com a pergunta da menina. E mesmo ela estando com muito nojo, ela sorriu novamente para ele, e falou dos planos que ela tinha para ela no futuro e também com sua família. E nesse momento ela disse que estava com muita sede. Foi aí que ele desceu as escadas da casa para pegar água. Nesse momento, ela estava sozinha pela primeira vez naquele quarto, e ela percebeu que era a única chance que ela tinha. Ela verificou as algemas e viu que não precisava de chaves para abrir elas. Era só apertar um botãozinho na lateral delas que se soltava. Ela conseguiu se soltar e ficou procurando provas de DNA para ficar com ela. Ela conta que ela gostava muito de assistir casos criminais com o irmão dela, e sempre nesses casos a polícia precisava de provas de DNA para achar o suspeito. Foi aí que ela pegou uma calcinha e guardou no bolso. Foi aí que ela ouviu ele subindo novamente para o quarto, então ela volta e se algema novamente. Assim que ele retorna, Janet conta que ficou com muito medo de ser abusada novamente, porque ele ia descobrir a calcinha que estava no bolso dela. Foi aí, com a forma de engabelar ele, que ela começou a conversar novamente com ele e disse que estava com fome. Já era o segundo dia do sequestro, e naquele ponto, Janet já estava muito mais livre na casa. Ela andava sem as algemas às vezes, e o sequestrador até deixou ela ligar para a pizzaria. Ela discou o número e ele ia falando tudo o que era para ela falar. Nesse momento, ela conseguiu gravar o nome da pizzaria, que se chamava Little Caesar. Assim que a pizza chega, o sequestrador desce para pegar, e quando ele volta, Janet conta que ele estava sorrindo, porque na caixa da pizza tinha um cartaz com o rosto da garota, escrito "Procura-se". Foi nesse momento que ele disse para ela que precisaria se livrar dela. Eles comem a pizza e depois de um tempo ele pega um travesseiro e tenta sufocar a menina. Porém, ela consegue virar o rosto para o lado e assim, podendo assim respirar. Ele percebe então que não vai conseguir matar ela, ou porque já ficou com pena por ter já se aproximado dele, ou porque simplesmente tem entrado em pânico. Então ele decide pegar ela, colocar um carro de novo e levar para outro lugar. Janet conta que eles andaram por 30 minutos com o carro, quando de repente ele para e ela percebe que é um lugar bem movimentado e com pessoas. A menina então, com muito medo, pergunta o que ele vai fazer com ela, e ele fala que vai deixar ela ali. Mas se contar para alguém o que ele fez ou o rosto dele, ele vai voltar e matar toda a sua família. Ele vai embora com o carro e a pequena Janet, uma menina de apenas 9 anos de idade, que foi abusada, machucada e traumatizada, mas também uma menina muito forte, corajosa e determinada a viver, vai até uma loja por volta das 22h30 da noite e estava chorando muito. O dono da loja pergunta se ela estava bem e ela fala que não, mas pede para não ligar para a polícia, com muito medo do que poderia acontecer.
O dono dessa loja percebeu que ela era a garotinha que estava desaparecida, e ele mesmo ligou para a polícia imediatamente. Eles estavam em East Palo, cerca de 50 minutos da casa da Janet. A polícia chega no local onde ele estava naquela loja e colocam ela em um carro da polícia. Ela se lembrava de muitas coisas, como o número da casa onde ela ficou presa, como era o suspeito e o nome da pizzaria, além também de estar com a calcinha que ela pegou na casa lá como evidência. Ela disse que o sequestrador iria sair da cidade porque ele sabia que estavam atrás dele, que ele iria para o México ou Califórnia. Os policiais ligam para a pizzaria e eles confirmam o endereço. Uma força-tarefa então é montada com a polícia, SWAT e FBI, e na madrugada do dia seguinte, eles invadem a casa e encontram Henrique Rosa Álvares, conhecido também como David Montiel Cruz, de 26 anos. Ele é preso imediatamente no porão da casa, se preparando para fugir. Ele tenta escapar, mas os cães policiais o atacam. No dia seguinte, Pablo, irmão da Janet, reconhece como um homem que o agrediu em sua casa no dia do sequestro. Janet ficou no hospital por 2 dias por causa dos abusos e do ferimento que ela tinha da chave de roda ainda do dia do sequestro. Ela conta que sentia muita raiva dele todo o tempo, mas que isso não iria ajudar. Então, ela tentou ganhar a confiança dele, conversando com ele como se fosse uma pessoa normal, e não um sequestrador de crianças. E aos poucos foi dando certo. Uma coisa que ela acha que ajudou muito a ser libertada foi que, enquanto eles estavam vendo TV, apareceu o noticiário de que estavam testando um novo remédio para quem tinha asma. Então, nesse momento, ela teve uma ideia. Ela mentiu para ele, falando que tinha asma e também outras doenças e precisava de remédios. Além também de uma ocasião que eles estavam vendo TV, aparecia a prima da Janet no hospital onde estava a mãe dela, falando que tudo ia dar certo e que eles iriam conseguir encontrar ela. Depois desse noticiário, cerca de 2 horas depois, que o sequestrador deixou a Janet lá naquela loja. E em setembro de 2003, 4 meses depois do sequestro, o júri considerou Henrique culpado de 10 crimes pelo sequestro de Janet de 9 anos. Durante o julgamento, o promotor disse que ela era uma garotinha incrível, com um caráter raramente visto. Ela foi simplesmente heróica no que fez. Henrique foi sentenciado a 102 anos de prisão e irá morrer na cadeia. A vida de Janet mudou completamente. Ela não conseguia dormir sozinha, não brincava mais e também tinha muito medo das pessoas, principalmente, claro, de homens. E isso seguiu por muito tempo de sua vida. Somente na adolescência, por volta ali dos 15 anos, que ela se recuperou um pouco mais de seus traumas. Ela chegou até mesmo a participar de um programa chamado Biographic, contando um pouco de sua história. Ela virou uma policial determinada a se tornar detetive de casos como o dela. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. E é impressionante esse caso quando eu descobri ele, porque me lembrou muito o caso da Jennifer Schultz. Porque apesar da Jennifer ter sofrido aquele corte imenso no pescoço, ela também teve a calma de se fingir de morta pro criminoso ali não matar ela de vez. E o caso da Janet é bem parecido também. Uma menina de apenas 9 anos de idade conseguiu manter a calma para ter o controle ali da situação e permanecer viva. E saber que hoje ela está viva, é uma policial e com futuro de detetive para tratar os casos como o dela, é muito bom. Ainda bem que esse caso teve um final feliz. Então, por favor, se inscreva nesse canal, também deixe um like aqui e compartilhe o vídeo, é muito bom pro meu trabalho aqui. Certo? Então nos vemos no próximo caso.